A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a criação do Reino de Deus. É a continuação do Seminário do Reino. Vamos estar estudando sobre a terceira dimensão do reino, que é a criação, os povos. Deus deixa clara a diferença entre os filhos e a criação. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a gente estudou sobre as 4 dimensões, a gente viu que tem rei, governo, povo e território. A gente já estudou sobre o território, que é a terra, território do reino de Deus, que vai ser na terra. E agora nós vamos estudar a terceira dimensão, que são os povos, ou a criação, ou as nações. Pode ser chamado de tudo isso: criação, nações, povo. A gente vai ver que no reino de Deus não vai ter só a igreja, vai ter os povos sobre os quais a igreja vai reinar. E aqui nesse estudo a gente vai entrar no assunto da eleição também, porque Deus escolheu certas pessoas de fato, pela sua própria vontade, para exercer a função de governo, e as que ele não escolheu, fica na função de governados, que é isso que a gente vai entender aqui nesse estudo. Então a gente tem aqui a criação aguardando a revelação dos filhos de Deus. Tem 2 grupos de pessoas, tem a criação, os não eleitos, e tem os filhos de Deus, os eleitos. E Deus determina que Adão governe sobre toda a criação. Gênesis 1, 28. A gente vê isso aqui logo no início da criação, na fundação do mundo, esse sistema. A gente vê Adão e Eva como governo e os filhos deles como criação, como os povos que eles iriam governar. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva, que é figura de Cristo e a igreja, para governar, para encher a terra de filhos. Isso aqui é antes do pecado ainda. É antes deles pecarem. E para sujeitar esses filhos a Deus. E dominar sobre os animais. Então a gente vê que logo em Gênesis, ali na fundação do mundo, a gente vê essas 4 dimensões. O governo e o povo. O governo é Adão e Eva, figura de Cristo é a igreja, e o povo são os filhos de Adão e Eva, que formariam as nações. Ao separar os primogênitos para si, Deus estabelece 2 classes de pessoas. Êxodo 13, 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então Deus falou para o povo de Israel separar os primogênitos para ele, separar, consagrar todo primogênito a ele, porque Deus matou todo primogênito no Egito. E tem uma função Deus fazer isso. A gente vai ver que a questão dos primogênitos está ligado à igreja dos primogênitos arrolados no céu, que está escrito lá em Hebreus, que é o nome dos eleitos. Então o fato dele separar uns e não outros não significa que os que não são primogênitos não são amados por Deus. A gente vai ver isso. Deuteronômio 10:8. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então Deus escolheu a tribo de Levi para levar a arca da aliança, porque eles foram fiéis a Deus e não participaram ali do caso do bezerro de ouro, daquele carnaval que fizeram ali enquanto Moisés estava lá em cima no monte recebendo as tábuas da lei. E o objetivo de Deus separar a tribo de Levi é para servir e para abençoar em nome do Senhor até o dia de hoje. Para servir, para abençoar. Então, o propósito de Deus separar certas pessoas, escolher certas pessoas, é com o propósito de servir e de abençoar. Então, estudando sobre a eleição, o fato de Deus não escolher certas pessoas não significa que essas pessoas que Deus não escolheu vai para o lago de fogo e enxofre. Não é isso.
quando Deus escolhe e elege alguém, é para uma função específica, é para a função de servir, de abençoar, de ser luz. Salmos 47, 8 a 9. Deus reina sobre as nações. A terceira dimensão do reino aqui, as nações, a criação. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então aqui fala das nações, a criação, terceira dimensão do reino, e fala sobre o governo. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. É a nação santa, são os eleitos. A criação e o governo nos Salmos. Salmos 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então aqui temos qualquer nação, pode ser, cujo Deus é o Senhor. A criação aqui. E o povo que ele escolheu, a nação santa que ele escolheu, os eleitos para a sua herança. Então temos aqui as duas dimensões do reino. A nação, o povo que é a terceira dimensão, e o povo que ele escolheu, o governo. Salmos 47, 3. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Mais uma vez, ele nos submeteu, aqui é os eleitos, ao governo, os povos, as nações, é a terceira dimensão do reino, os não eleitos. Salmos 111, 6. Manifesta ao teu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então, ao seu povo, povo de propriedade particular de Deus, os eleitos, a nação santa, e as nações, a criação. Então, a herança dos eleitos são as nações, são povos para governar. Além de herdar a terra, além da herança da terra, também tem a herança das nações, de povos para reger, para governar, para pastorear no reino milenar e no reino eterno também. A morte de Jesus redime a criação e une os filhos de Deus em um corpo. João 11, 51, 52. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui, Deus usando o sumo sacerdote Caifás para profetizar que Jesus estava para morrer pela nação, Israel, e também por todos os filhos de Deus, os eleitos que andam dispersos. E ao orar pelos eleitos, Jesus nos faz ver a distinção entre os filhos e a criação. João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse texto é interessante porque Jesus claramente não está orando pelo mundo, mas somente pelos discípulos, somente pelos eleitos. Porque eles que, através dos eleitos, dos discípulos que são a luz do mundo, é que o mundo vai crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não é que Jesus não ama o mundo, mas quando ele vai orar, ele ora por aqueles que são do Pai, os eleitos, e não roga pelo mundo. A criação não nasce para o propósito de se tornar filho de Deus. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto aqui, aparentemente, ele está falando de novo nascimento, mas a verdade é que ele está falando daqueles que nasceram pela vontade de Deus mesmo. Nascimento normal mesmo. Não nasceram de forma biológica, mas nem da vontade da carne, desejo sexual normal, que todo ser humano tem, nem da vontade do homem, mas porque Deus quis que nascesse mesmo, que são os eleitos. É o que diz em Gálatas 4, 29 também, que vai falar daquele que nasceu segundo a carne e que nasceu segundo o Espírito. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora.
Então aqui está falando de Ismael e Isaac. Ismael nasceu segundo a carne, vontade da carne. E quem nasceu segundo o Espírito, Isaac, que nasceu mediante a promessa de Deus, nasceu pela vontade de Deus. Aqui não está falando de novo nascimento também, mas nascer segundo a vontade de Deus, nascer segundo o Espírito. Então a criação, ela não nasce com o propósito de se tornar filha de Deus. Segundo Tessalonicenses 3:2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos porque a fé é somente dos eleitos de Deus. A criação, a fé da criação é uma fé diferente. A fé dos eleitos é uma fé sobrenatural, aquilo que é dom de Deus. A criação não pode receber o Espírito de Cristo para crer na sua pregação. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui fala de receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Não está falando que o mundo não quer receber, está falando que o mundo não pode receber. Só quem pode receber são os eleitos. Só aqueles que são do Pai que pode receber o Espírito da verdade. Não tem chamado, pois espiritualmente não vem. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E quem ilumina os olhos do entendimento é o próprio Deus, através do Espírito Santo. A criação, ela não tem o entendimento iluminado para compreender as verdades bíblicas, os mistérios do reino. Não tem. Isso está reservado para os eleitos de Deus. Não tem comunhão com o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Será redimida pela glória dos filhos de Deus. Para não andar nas trevas, a luz vem dos filhos de Deus. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente vê que Jesus manda que os discípulos brilhem a luz deles diante dos homens, para que dessa forma a criação, os não eleitos, possam ver essas boas obras e glorificar o vosso Pai, não é o Pai deles. É o Pai, é o nosso Pai que está nos céus, os eleitos, Pai dos eleitos. Então a gente vê duas classes de pessoas aqui também, aquele grupo que brilha e aquele que é iluminado. Ao desejar paz e justiça, sem saber, a criação clama pela luz dos filhos de Deus. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, quando o ser humano está clamando, desejando paz e justiça, sem eles saberem, eles estão clamando pela manifestação da luz dos filhos de Deus. Porque é pela manifestação da glória dos filhos de Deus que a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção. A ausência da luz dos filhos de Deus sujeita a criação às trevas da corrupção. Continuando, Romanos 8:20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando a luz dos filhos de Deus brilha, toda a criação é redimida e vitalizada, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Só para explicar aqui também, tem gente que entende que criação, quando se lê criação aqui, está falando de árvores, de animais, mas não, está falando de seres humanos mesmo. Porque as árvores, os animais não estão esperando com ardente expectativa os filhos de Deus se manifestarem. Sujeita à vaidade, a criação sujeita à vaidade, isso aqui não está se referindo a animais e nem árvores. Não voluntariamente, fala de vontade. Então fala que essa criação tem vontade. Então está falando de seres humanos mesmo, está falando dos não eleitos. E vai ser redimida do cativeiro da corrupção.
Então, as árvores e os animais não estão no cativeiro da corrupção. São os seres humanos, os não eleitos que estão. Está aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus, que vai ser na volta de Cristo isso. Quando a igreja vai ser ressuscitada, glorificada e arrebatada e vai com Jesus reinar sobre toda a terra, sobre todas as nações. As nações serão julgadas no tribunal de Cristo, Mateus 25, 32 a 41. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui fala sobre as nações que vão ser reunidas diante de Jesus na volta dele e que ele vai julgar essas nações no tribunal de Cristo. E vai decidir quem vai entrar para o reino milenar e quem não vai. Isso aqui, essas nações não é a igreja. Mateus 25, quando fala das nações, aqui está falando dos não eleitos. Que até entre os não eleitos tem bodes e ovelhas. Não está falando da igreja aqui. A igreja ele já falou na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos. Aqui está falando do julgamento das nações. Aqueles que colocaram a marca da besta, eles vão ser condenados ao lago de fogo, e os que não colocaram a marca, mas ajudaram os eleitos, os filhos de Deus, eles entrarão no reino milenar. As nações de toda a terra farão peregrinação para Jerusalém. Zacarias 8, 20 a 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Então aqui está falando uma profecia para o reino milenar, para o reino messiânico de Jesus, de nações, muitos povos e poderosas nações indo buscar em Jerusalém o Senhor e suplicar o favor do Senhor. Aqui está falando do reino milenar, é uma profecia para o período do reino milenar. Aqui está falando da criação dos não eleitos. Zacarias 14, 17 e 18. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Mais uma profecia para o reino milenar, falando de famílias que vão ter que subir a Jerusalém de ano em ano para adorar o Senhor dos exércitos, porque se não ir, não vai vir sobre elas a chuva. Chuva é sinal de bênção. Fala dos egípcios, vai ter Egito no reino milenar. Então aqui está falando da criação desses povos que a igreja vai reger, vai governar com vara de ferro. E fala da festa dos tabernáculos, que acontece no mês 7. A criação será julgada mediante lei da consciência. Então fica a pergunta, né? Como é que pessoas que nunca ouviram do evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, como os índios, por exemplo, como que vai ser julgada? Será que Deus vai, pelo fato desses povos, dessas pessoas nunca terem ouvido o evangelho, será que Deus vai condenar eles ao lago de fogo? Será que é isso que vai acontecer mesmo? A gente vai ver que não. Romanos 2, 14 e 15. Eles vão ser julgados pela lei da consciência que o próprio Deus colocou neles. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Deus colocou um arbítrio, um livre-arbítrio ali na mente de todo ser humano. E o ser humano sabe o que é certo e errado, não precisa ouvir o evangelho para saber que matar é errado, que adulterar é errado, que roubar é errado. Então, vai ser julgado mediante a lei da consciência, aqueles que nunca ouviram do evangelho.
O livro da vida e os livros das obras serão abertos para o julgamento final. Apocalipse 20, 11 a 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A gente vai ver que ali no juízo final vai ser abertos vários livros, e esses livros vão estar escritos as obras de todas as pessoas ali. E os atos que as pessoas fizeram, o que elas estavam pensando quando fizeram, se elas, com qual intenção elas fizeram esses atos. Todas as obras vão ser julgadas ali no juízo final. Aqui está uma foto de um que parece um índio sendo julgado pelo livro das suas obras ali. E cada um receberá um critério diferente de julgamento pelas obras realizadas na terra. Lucas 7, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E Apocalipse 20, está escrito errado ali, Apocalipse 20, 13. Deu o mar aos mortos que nele haviam, a morte além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Outro critério que vai ter para ser julgado as pessoas que não ouviram do evangelho são os milagres. O nível de milagres que elas viram no tempo delas. O julgamento obedecerá a um critério com menos rigor ou mais rigor, diferenciado para todo tempo e lugar. Lucas 20, Lucas 10, 13 a 14. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se te fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então aqui Jesus está falando para Corazim e Betsaida, cidades nas quais ele fez muitos milagres, que vai ter menos rigor para Tiro e Sidom, que não teve milagre nenhum, do que para Corazim e Betsaida. Mesmo Corazim e Betsaida vendo os milagres que Jesus fazia, elas não se arrependeram. Mas Deus sabia que se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que se fez em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido e assentado em pano de saco e cinza. Então, por causa disso, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no juízo. O juízo é a segunda ressurreição, é o que vimos ali quando é o grande trono branco. Mateus 11, 23 a 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, até o Hades, o mundo dos mortos. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, até para Sodoma, Deus sabia que se tivesse sido operado milagres ali, toda Sodoma teria se arrependido. Então, Cafarnaum vai ter mais rigor para Cafarnaum no dia do juízo do que para Sodoma. Então, deixa eu só ler aqui Atos 17, 30. Ora, não levou em conta os tempos da ignorância. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, um dos critérios que vai ser usados também para julgar aqueles que não conheciam a Cristo, nunca ouviram do Evangelho, vai ser a questão dos milagres. Porque os milagres é luz. São obras de luz que iluminam os não eleitos, e os não eleitos vendo esses milagres, eles podem ver e crer e se arrependerem. Então, dependendo da época que a pessoa viveu, se tinha muitos milagres ou não, vai ter mais ou menos rigor também. Se teve poucos milagres ou nenhum milagre, vai ter menos rigor.
no juízo. Se teve muitos milagres e mesmo assim não se arrependeu, vai ter mais rigor no dia do juízo. Aí tá a foto, menor rigor para Sodoma, porque não teve nenhum milagre ali, porque se tivesse eles teriam se arrependido. E maior rigor vai ter para Cafarnaum no dia do juízo, na segunda ressurreição. Porque mesmo vendo os milagres, não se arrependeram. Os ninivitas já estão salvos, contudo eles só ressuscitarão no dia do juízo final. Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Esse texto é interessante porque fala que os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas e eles vão... Só que eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é no juízo. Só que eles já estão salvos. Então, a segunda ressurreição, o juiz do trono branco ali, não é para condenar todo mundo. Vai ter pessoas que vão ser salvas ali. Então, o testemunho deles de conversão vai servir de testemunho contra aquela geração que Jesus estava fazendo vários milagres ali. E ainda assim não se arrependeram. Sobre quem os vencedores reinarão? Uma multidão de pessoas na terra será dominada pelos filhos de Deus. Deuteronômio 15, 6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomará empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Isso aqui, a gente vê que Israel isso não aconteceu com Israel na história, mas vai acontecer com a igreja no reino milenar e no reino eterno também. Vai dominar muitas nações, os eleitos, e elas não vão dominar a gente. Redimida andará governada pela luz de Deus, que são seus filhos para sempre. Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A gente vê que mesmo depois ali do juízo final, depois que o próprio Pai desce junto com a Nova Jerusalém, ainda existem nações, ainda existem povos que vão ser governados, que não vão entrar na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é só os eleitos vencedores que entram. Mas ainda vai ter a nação santa, que é a igreja, os eleitos, e ainda assim vai ter a criação, as nações que vai ser governada pelos eleitos, no reino eterno também. A configuração continua a mesma. Irineu de Leão fala sobre esses que conseguiram escapar das mãos do anticristo, mas não são igreja. Os que o Senhor encontrar na carne esperando o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta. Os abandonados sobre a terra se multiplicarão, e também todos os que dentre os pagãos o Senhor tiver preparado, para que após ser deixados se multipliquem sobre a terra, sejam governados pelos santos e sirvam a Jerusalém. Que foi Irineu de Leão que falou no ano 130, livro 5, contra as heresias. Está falando daqueles que não aderiram à marca da besta, que vão entrar no reino milenar e que vão se multiplicarem novamente sobre a terra, vão encher a terra novamente. Está falando da criação aqui, e não dos eleitos. Pois os eleitos não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Esse foi mais uma aula do Seminário do Reino, a criação do Reino de Deus. Espero que possa ter te edificado esse estudo. Se você gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e até o próximo estudo.